No dia 27 de maio de 2023, Jong-hyo, uma jovem de 23 anos, estava sentada na calçada com uma mala ao seu lado, na cidade de Busan, Coreia do Sul. Ela viu o taxista, acenou e pediu para deixá-la em uma floresta a 12 quilômetros da cidade. Quando chegou em seu destino, ela desceu e seguiu em direção à floresta. Porém, o taxista ficou intrigado com a situação e resolveu dar uma volta pela rodovia, e 15 minutos depois ele a viu de novo. Ela acenou novamente e pediu para deixá-la em casa. O taxista deixou ela em casa e logo após ligou para a polícia relatando a situação. Quando os policiais chegaram lá, viram uma coisa que iria aterrorizar toda a cidade de Busan. Essa é a história de Jong-hyo, uma psicopata que aterrorizou a Coreia do Sul com a frieza dos seus atos. Busan é a segunda maior cidade da Coreia do Sul. Localizado ao longo do sudoeste do país, no litoral, uma cidade tranquila, um paraíso à beira do mar. Os habitantes vivem uma vida tranquila. E nesse paraíso vivia Jong-hyo Jung, de 23 anos. Porém, ela vivia uma vida solitária. Ela sempre foi uma pessoa muito reservada. Passava os dias estudando e cuidando do seu avô. À noite ela dedicava todo o seu tempo pesquisando crimes reais, documentários criminais, programas criminais, livros detalhando a psicologia de assassinos e tudo mais que você puder imaginar dentro do mundo dos crimes. Essa paixão pelo mórbido estava começando a ir além do simples entretenimento. Começou a se transformar em uma fantasia. Ela fantasiava ser uma serial killer. Ela sonhava em ter programas de TV, livros e documentários sobre ela. Ela estava estudando para ser a criminosa mais procurada de Busan. E então, em maio deste ano, Jong-hyo decidiu seguir seus sonhos e planejar o crime perfeito. Ela passou cerca de 3 meses estudando como desfazer um corpo, crimes não solucionados, criminologia online e tecnologias forenses. Jong-hyo não tinha antecedentes criminais. Ela era apenas mais uma pessoa no meio de muitas outras. Então ela sabia que se a vítima fosse um completo estranho, ninguém nunca poderia ligar ela ao crime. Então ela passou a caçar vítimas aleatórias, utilizando um aplicativo de tutoria. Os jovens sul-coreanos enfrentam muitas pressões para ser bem-sucedidos academicamente. E nos últimos anos os aplicativos de tutoria se tornaram extremamente populares, sempre com muitos professores particulares credenciados divulgando seus serviços. O lugar perfeito para Jong-hyo encontrar uma vítima. Jong-hyo passou semanas se passando por uma mãe de uma estudante do ensino médio, tentando contratar professores de inglês para dar aulas extras. Nesse período ela entrou em contato com mais de 50 tutores, procurando a vítima perfeita. Até que ela encontrou uma jovem de 26 anos que morava sozinha e atendia em seu próprio apartamento. Em minha pesquisa não encontrei o nome da vítima, mas existem alguns relatos de pessoas que conheceram ela, e dizem que ela era uma pessoa que amava ensinar e realmente se importava com cada um de seus alunos. Sempre fazia de tudo para que eles utilizassem todo o seu potencial nos estudos. Ela não era apenas uma ótima professora, mas também uma pessoa compreensiva. Então, ela provavelmente não pensou nada demais quando Jong-hyo perguntou: "Você mora só?" Ela provavelmente pensou que era apenas uma pessoa muito tímida e que não queria mais alguém lá ouvindo ela praticando outro idioma. Ingenuamente a professora confirmou que sim, ela morava só, e concordou em encontrar com ela em 2 dias para uma aula de introdução. Ela ainda não sabia, mas estava convidando uma assassina para sua casa. É 26 de maio de 2023. Aproximadamente às 16 horas, Jong-hyo foi vista em uma câmera de segurança, indo para o apartamento da tutora a pé, vestindo o uniforme escolar que ela comprou online. Dada a sua pequena estatura e aparência jovem, ela poderia facilmente se passar por uma aluna do ensino médio. Jong-hyo chegou a cortar o cabelo mais curto os dias antes.
para ficar mais parecida com o estilo das estudantes coreanas. Às 17h34, Jong-ho chega no apartamento e é recebida pela professora. Vendo aquela moça jovem e simpática em sua porta, ela não poderia imaginar as verdadeiras intenções de Jong-ho. Jong-ho entrou no apartamento e depois de uma conversa rápida, ela disse que precisava muito usar o banheiro. A professora orientou o caminho. Na verdade, essa ida ao banheiro era um pretexto para verificar se havia mais pessoas na casa. Quando ela terminou de verificar a casa e viu que elas estavam sozinhas, Jong-ho pegou uma faca de cozinha que ela havia escondido em seu uniforme e correu em direção à professora na sala, pegando-a desprevenida e esfregando mais de 100 vezes no pescoço e no peito. Alguns cortes nas mãos da vítima sugerem que ela tentou se proteger, mas no final das contas, não havia nada que ela pudesse fazer por si mesma. Depois que a professora parou de respirar, Jong-ho continuou a atacar violentamente. Jong-ho saiu do apartamento 1 hora depois de tirar a vida da professora. Ela saiu com as roupas da vítima, quase como se ela estivesse assumindo a identidade dela. Ela foi vista indo a vários supermercados. As câmeras registraram ela comprando sacos de lixo, materiais de limpeza, serras e algumas facas, que ela usaria para desmembrar e descartar o corpo da professora. Ela voltou para a casa da vítima com os itens novos e começou a esquartejar o corpo da professora. Ela começou para remover as impressões digitais e atrapalhar a identificação da vítima. Jong-ho então seguiu para sua casa para pegar uma mala. As filmagens mostram ela voltando para o apartamento da vítima para continuar a limpeza da bagunça que ela fez. Ela pegou as roupas da vítima e colocou em sacos de lixo e jogou em uma lixeira próxima. Depois disso, ela pegou os pedaços desmembrados e colocou em sua mala. Esse processo durou cerca de 6 horas. Durante esse processo, Jong-ho ia e voltava entre a casa dela e o apartamento da vítima. Ela entrava e saía se passando pela professora. Imagens de vigilância mostram ela caminhando normalmente no seu trajeto, sem levantar nenhuma suspeita. E provavelmente, se você passasse por ela, nem desconfiaria. Por volta da meia-noite do dia 27 de maio, Jong-ho pegou um táxi em direção à floresta que ficava a 12 quilômetros de Busan. Ela saiu do apartamento pela última vez, levando com ela a mala com os pedaços do corpo. Quando o motorista de táxi a viu, logo ofereceu ajuda, pois a mala que ela arrastava aparentava estar muito pesada pelo esforço que ela estava fazendo para arrastar. Mas estranhamente para ele, ela recusou. Ele estranhou, porém não podia fazer muito. Durante a viagem ele tentou conversar com ela, porém ela não respondia normalmente. Apenas deu o endereço e respondia sim ou não para as perguntas que o taxista fazia. Quando eles chegaram em um local isolado, próximo da floresta, ela pediu ao motorista para parar o carro. Ela pagou a corrida e seguiu para dentro da floresta, desaparecendo nas sombras das árvores. O motorista ficou intrigado com aquela situação e resolveu dar uma volta pela rodovia. Quando deu uns 15 a 20 minutos depois, ele avistou ela andando de volta pelo matagal, ainda carregando a mala. Mas pelo jeito que ela estava trazendo a mala, aparentava estar muito mais leve do que antes, como se ela tivesse acabado de se desfazer de algo. Ela sinalizou mais uma vez e pediu uma carona de volta para a casa dela, onde morava apenas ela e seu avô. Os investigadores acreditam que Jong-ho não percebeu que era o mesmo taxista. O taxista desconfiou da situação e contatou a polícia por volta das 15 horas, dizendo a ele que uma jovem jogou algo perto da floresta e deu o endereço da casa. Os detetives chegaram imediatamente na casa de Jong-ho. A cidade de Busan é relativamente tranquila. Por conta disso, os investigadores trataram a informação do taxista como prioridade. Interrogando ela, eles pediram para examinar a mala. Eles perguntaram por que havia manchas de um líquido vermelho dentro.
e ela afirmou que estava menstruada e que devia ter manchado enquanto ela arrastava a mala. Porém, os policiais não acreditaram e continuaram a perguntar. Ela começou a ficar em crise, pois nunca imaginava que alguém poderia descobrir o que ela fez. Ela acabou desmaiando e os policiais levaram ela para um hospital. A equipe médica do hospital fez alguns testes e confirmou que Jong-yeol não estava menstruada e que o sangue dentro da mala não era dela. Quando ela acordou, foi confrontada com provas, e nesse momento percebemos o quão perturbada era a mente de Jong-yeol. Ela mudou sua história e contou que ela tinha acabado de dar à luz a uma criança e que queria se livrar do bebê. Em suas palavras, ela havia embalado o recém-nascido na mala e descartado na floresta. De alguma forma, ela pensou que isso faria a situação dela melhorar, ou que soaria melhor. Então os policiais providenciaram um ultrassom. Nesse ponto, outros policiais já estavam na floresta e haviam descoberto restos humanos espalhados em vários locais. Os detetives levaram Jong-yeol para um interrogatório, mas em vez de pedir um advogado, ela falou o nome da vítima. A versão que ela deu foi que ela foi ao apartamento dela para aprender inglês e quando ela chegou, encontrou a porta destrancada. E o que ela encontrou a deixou chocada. Uma cena de horror que ela nunca tinha visto. Ela disse que encontrou o corpo da professora no chão e seu assassino em pé, olhando para ela. Um homem que ela não conseguia identificar ainda estava dentro do apartamento. E ele trancou a porta e disse que se ela ficasse quieta e ajudasse ele a desfazer do corpo, ela a deixaria viver e deixaria ela assumir a identidade da vítima. Os detetives educadamente falaram para ela que essa história não fazia sentido nenhum. Jong-yeol estava em desespero e novamente mudou sua história. Ela contou a eles que se apresentou como estudante do ensino médio e, na opinião dela, ela não sabia tanto quanto deveria para dar aulas. Elas tiveram uma discussão sobre o currículo da professora e logo depois, temendo pela segurança dela, ela a matou em legítima defesa. Foi nesse ponto que os investigadores contataram o vô de Jong-yeol e pediu que ele fosse à delegacia. Quando ele ouviu o que sua neta tinha feito, seu mundo caiu. Ele criou Jong-yeol desde criança e não conseguia acreditar que ela faria algo tão cruel com uma pessoa. Mas quando lhe mostraram as evidências, ele viu que não havia como negar que ela foi a responsável pelo desaparecimento da tutora. Já que os interrogadores não conseguiram uma confissão honesta dela, eles perguntaram ao avô se ele poderia entrar na sala e conversar com Jong-yeol cara a cara. Ele concordou em fazer. Então lá dentro, frente a frente com sua neta, ele começou a chorar e implorou para que ela apenas dissesse a verdade. E pode ser que ela amava muito seu avô, ou apenas porque ela sabia que não tinha mais nada o que fazer. Jong-yeol finalmente confessou. Ela explicou que simplesmente tinha uma paixão por tudo que envolvia crimes reais, seja livros, artigos de notícia, e ela estava curiosa para saber como era estar envolvida em um caso. Mas não pelos olhos de um investigador, e sim a partir dos olhos de um assassino. Durante seu julgamento, Jong-yeol pediu leniência, alegando ter sofrido de alucinações no momento do incidente. Os promotores não acreditaram nisso. Haviam várias evidências de que o crime foi premeditado. E sendo assim, eles pediram pena de morte. Mas ela conseguiu escapar da pena. E em 24 de novembro de 2023, Jong-yeol foi condenada à prisão perpétua, com o juiz afirmando que suas ações tinham espalhado medo na sociedade de que alguém poderia se tornar uma vítima sem motivo. Ela havia incitado uma desconfiança geral em todos os cidadãos, e também que se o taxista não seguisse seu instinto de contatar a polícia, ela poderia muito bem escapar impune de suas ações, ou pelo menos por tempo suficiente para fazer outra vítima. Jong-yeol está atualmente na prisão, em isolamento, e ainda não mostrou sinais de remorso.